Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, iniciando aqui pelo rádio e também pelas nossas plataformas digitais, mais uma semana que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Agora, já no mês de março, eu estou com muita fé e eu quero encorajar a sua fé também a ter muita expectativa, sempre pensando coisas boas, sempre se alimentando da palavra de Deus, porque a importância da fé, a importância de você estar no meio de gente de fé, gente que pensa pequeno, mas quer crescer, gente que não apenas pensa grande. Tem muita gente que pensa em ser grande ou pensa em coisas grandes, mas não são fiéis nem nas pequenas coisas. Então eu já quero iniciar dizendo o seguinte: Jesus fala isso em uma parábola dos talentos. Ele diz: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, muita prosperidade para você e vamos que vamos, porque eu tenho certeza que vai ser sensacional o hoje e durante também esta semana. Vamos então já entrar no nosso assunto e depois eu quero, no final da reflexão, orar com você e por você. Bom, eu quero iniciar com Isaías, capítulo 55, o verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Gente, preste bem atenção, porque eu quero falar sobre projetos, sobre sonhos. Durante essa semana vamos comentar alguns assuntos e eu já iniciei lendo esse texto, porque aqui é Deus falando que os pensamentos dele com relação a nós são muito maiores. Então, por mais que eu e você, que nós temos bons pensamentos, projetos, Deus tem algo muito maior para mim e para você. Agora, Deus não tem compromisso em cumprir o que lhe prometeu se você não estiver onde ele pediu para você estar. Um exemplo bíblico, o Abrão. Antes dele ser transformado em Abraão, ele chamava-se Abrão. Estava lá e de repente um neném nasceu. Uma alegria imensa invadiu sua vida. Não só pela criança, mas pelo milagre, pela fidelidade de Deus. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Deus cumpriu o que havia prometido. Então Deus, quando ele promete algo, ele vai cumprir. Em Gênesis, capítulo 21, o verso 1 e 2 diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Então, meu querido e minha querida, é muito interessante esse assunto, porque vai ampliar a sua fé. Eu creio que essa semana vai ser uma semana de concretização de projetos. Eu tenho percebido no mundo espiritual, eu tenho percebido na minha vida com Deus, no meu ministério, e percebido muita coisa que está acontecendo, e tenho visto que esse tempo é um tempo sensacional. Primeiro, de você crer nas promessas de Deus, de você depender de Deus e de você realmente andar em obediência aos princípios da palavra de Deus, porque a bênção será grande. Então, quando acontece algo que Deus prometeu, muitas vezes você chora, não pelo fato em si, mas pelo fato de que Deus moveu o sobrenatural para tornar o que ele prometeu real.
Então, o que aconteceu na vida de Abrão, que se tornou o Abraão e a Sara, foi um ato de Deus. Sara era estéril, mas Deus havia prometido para Abraão que ele teria um filho com Sara. E no tempo certo, como diz a Bíblia, no tempo determinado, Deus entrou em ação. Então eu estou muito confiante que esse tempo atual que estamos vivendo, pega para você aí, você que acredita, você que tem nos acompanhado, você que tem recebido aqui semanalmente as nossas pérolas de sabedoria, essa palavra é para você que está pegando esse ensinamento, essa revelação, porque Deus está fazendo maravilhas e eu creio que muitos vão estar entrando agora em um novo ciclo, e será um ciclo de uma grande colheita. Agora, é muito importante você provar da fidelidade de Deus. Por quê? Porque é sensacional. É sensacional você ver realizado algo que estava apenas no seu sonho. Isso não tem preço, como diz, né? O grande detalhe é que Deus não queria que Abraão fosse apenas pai de Isaac. Mas Deus falou para ele: você vai ser pai de multidões. Olha que coisa impressionante. Em Provérbios 19, 21 diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Meu querido e minha querida, preste atenção. Você já teve frustração na vida? Com certeza sim. Todo mundo passa por isso. Agora, a frustração de uma pessoa acontece quando ela prefere viver para a sua vontade e não para aquilo que ela nasceu. E digo mais, você, meu querido e minha querida que me ouve, você nasceu para se sentir completo. E sentir-se completo não será do seu jeito, do meu jeito, mas obedecendo aquele que desenhou você para um fim. Deus olhou para Abrão e disse: filho, sei que você está feliz com a realização da minha promessa na sua vida, mas o que tenho para você é muito maior do que ter apenas uma alegria passageira ou momentânea. Deus dizendo o seguinte: criei você para gerar uma nova nação. Portanto, para que eu possa fazer isso, vou lhe pedir algo. Então Deus fala em Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Gente, é muito importante nós ouvirmos a orientação de Deus, nós ouvirmos a voz de Deus e Ele nos dar direção. Isso é fundamental para uma vida abençoada. Agora, Abraão não só ouviu a Deus, como também lhe obedeceu. O que acontece na atualidade com muitas pessoas? Elas ouvem a instrução de Deus, porém não obedecem. E quando você ouve uma instrução de Deus, que você entendeu a instrução, você sabe que tem que fazer, mas não faz, obviamente você vai ficando para trás, né? Você talvez poderia estar bem lá na frente, mas está parado. Por quê? Porque não obedeceu uma orientação de Deus, uma instrução de Deus. Mas há esperança. Qual é a esperança? A graça de Deus, o favor de Deus e pelo fato de você estar me ouvindo. Então isso já são grandes sinais que Deus ainda tem algo para fazer na sua vida. Então não perca a fé, não perca a esperança e continue ouvindo, porque Deus tem muito mais para você no dia de hoje. Agora, que a bênção de Deus nas nossas vidas não nos afaste dele. Que aquilo que Deus prometeu não seja motivo para o nosso afastamento. Por que eu digo essas coisas? Porque muitas pessoas
Após crescerem um pouco na vida, tem gente que vira, ou muitas pessoas viram, as costas para assuntos importantes, principalmente os assuntos importantes com relação à vida espiritual. Muitos, depois que Deus arrumou o que precisavam, não dão mais atenção a Ele. Muitos que comem de um prato, depois gospem no mesmo. Já ouviu essa expressão? Pessoas que comem num prato e depois gospem no mesmo? Pois bem, muitos falam mal das pessoas que mais os ajudaram. E às vezes até com ódio de quem apenas quis o bem deles. Isso chama ingratidão. Quanta ingratidão! Muitos oravam para viver algo e agora que vivem, se esqueceram dos momentos a sós com Deus. Minha gente, é muito importante, eu disse no início aqui, que vai ser uma semana de bênção. Estamos vivendo um tempo de um agir de Deus, estamos vivendo um tempo de uma grande colheita, mas lembre-se, não se afaste de Deus. Jesus diz que sem Ele nós não somos nada. Sem mim, Jesus diz, sem mim nada podereis fazer. Então tem uma coisa interessante. Chegar ao topo, é uma coisa. Agora, permanecer lá é diferente. Quando você obtém uma promessa, é uma coisa. Agora, continuar com a promessa é outra coisa bem diferente. Eclesiastes 3,14 diz: eu sei que tudo que Deus faz durará para sempre. Agora a pergunta é o seguinte: então por que algumas coisas que são de Deus não duram? Por que será? Por que alguns casamentos não duram? Por que algumas promessas de Deus não continuam vivas em nossas vidas? Vou responder. Sabe por quê? Porque as pessoas se esqueceram do que as levou a obter essas respostas. Não adianta Deus me dar uma família se eu não cuidar dela. Não adianta Deus me abençoar se eu não continuar sendo fiel a Ele. E como Deus não quer nos envergonhar, Ele faz algo muito, mas muito forte. Às vezes, até permite que passemos uns momentos de turbulência. É isso mesmo. Quem que já não passou ou está passando? Deus não vai enviar um problema, mas às vezes Ele permite alguns problemas justamente para nos curar, nos forjar, trabalhar em nós. Por quê? Porque Deus não quer o mal para nós. Deus não quer o mal para você. Deus quer o bem. Voltando no caso aqui da história de Abraão, Deus pediu para que Abraão desse o que ele tinha de mais precioso, o único filho que Abraão teve com a mulher que amava. Deus pediu o seu maior tesouro. O que Abraão fez? Abraão obedeceu. Sabe o que Deus tinha em mente quando pediu o filho de Abraão? Eu e você. É isso que estava em mente. É isso mesmo. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: Abraão, porque você não me negou o seu único filho, eu também não negarei o meu. Abraão deu início a um novo povo chamado Israel. E de que povo Jesus veio? Justamente deste povo. Então, a obediência de Abraão mudou toda a história da humanidade. Deus amado e Deus querido, eu quero te louvar e te agradecer. Que a graça do Senhor, o favor do Senhor seja sobre todos nós. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.